Se eu te perguntar sobre algum livro que você leu nos últimos 12 meses, quais são as chances de você saber me listar 5 fatos legais que você aprendeu nesse livro? Faz um exercício aí e me conta aqui nos comentários qual é o livro e quais são esses 5 fatos. E não vale assim, ó, colar do livro, hein? Não vai roubar, não vale roubar. Eu quero ver se você vai conseguir. A verdade é que talvez você consiga, talvez não, porque a nossa habilidade de lembrar as coisas varia muito de ser humano para ser humano. Algumas pessoas têm uma péssima memória e outras têm uma memória fotográfica ou memória eidética, que é a capacidade de recordar imagens com alta precisão. E entre esses dois extremos, existem muitas outras categorias intermediárias. Eu não sei qual delas você se encaixa, mas independente disso, hoje eu trouxe dicas importantíssimas para você lembrar melhor o que você lê. Na verdade, quando você simplesmente lê um livro sem anotar nada ou sem destacar partes do texto, você acaba lembrando pouco daquele conteúdo. É uma leitura passiva, onde predomina a mera recepção de informações. Nesse tipo de leitura, você só decodifica o texto e não pensa muito sobre ele. É claro que assim, ó, tem problema nenhum se for um livro de ficção científica ou um belo romance, porque o objetivo ali é aproveitar a história e relaxar, e não ficar lembrando dos detalhes depois. Mas assim, ó, se for um livro de estudos, desenvolvimento pessoal, um livro de negócios, que você realmente queira lembrar as informações depois, não é uma boa prática só ler, sem tomar nenhuma ação. E nem mesmo o hábito de sublinhar é suficiente, porque esses trechos sublinhados, eles acabam sendo totalmente esquecidos dentro do seu livro ou lá no seu Kindle, né? Acaba não sendo um processo ativo de aprendizagem. Agora, você sabe o que eu faço para deixar esse processo mais ativo? Eu tenho 4 cores de caneta marca-texto, que tem diferentes significados. Eu uso rosa para destacar algo que é uma informação muito sensacional, algo que realmente eu falo, caramba, isso é demais. Aí eu uso rosa. O amarelo eu uso para curiosidades gerais. O azul eu uso para dados e citações. E o laranja eu uso para alguma tomada de ação, que é, por exemplo, fazer um vídeo sobre aquele trecho do livro que eu acabei de ler. Então aí, quando eu pego o livro na mão, depois para folhear, eu sei o que significa rapidamente o que eu tenho que fazer por conta dessa organização que eu faço por cores. E outra super dica que eu te dou é, faça anotações enquanto você lê. Você pode anotar em um caderno, você pode anotar em um bloco de notas, em post-its. Eu, por exemplo, gosto de anotar no próprio livro, geralmente na beirada dos livros, eu sempre escrevo ideias que eu tô tendo ali com aquela leitura, coisas bacanas que eu vi, links com outros livros que eu li, com outras ideias, e vou trazendo para aquilo ali e vou fazendo toda essa conexão. Você inclusive pode fazer isso na forma digital, né? Em um arquivo de texto ou em aplicativos próprios para isso, como é o caso do Notion. Mas o melhor jeito mesmo é aqui, ó, escrever à mão, como faziam os incas, os maias e os meus grandes amigos, os astecas. E assim, ó, isso não é maluquice da minha cabeça, não. Um estudo realizado por pesquisadores das universidades de Princeton e da Califórnia analisou um grupo de estudantes onde uma parte deles fazia anotações por computador e outra parte fazia anotações no papel. Eles concluíram que o segundo grupo se saía melhor em provas do que o primeiro. O que leva a crer que mesmo que os estudantes que anotam por teclado consigam registrar mais informações da aula, aqueles que anotam por papel, eles precisam compreender melhor as palavras do professor para então escrever o que foi dito nas suas próprias palavras. Isso faz com que eles fixem melhor a informação. E também, quando você tem as suas anotações, fica muito mais fácil de revisar essas informações depois. O conhecimento ele vai estar ali, sempre disponível para você com as suas próprias palavras. E quanto mais vezes você olhar para aquilo, mais informação vai ser fixada na sua memória. Agora vem a dica matadora, aquela dica de $1 billion para você. Só quem faz isso são aqueles alunos altamente ciscadores. Faz o seguinte, divida as suas anotações em categorias e guarde elas de forma organizada para consultar quando você quiser. As categorias, elas podem ser de acordo com aquilo que você lê.
seja sobre meio ambiente, evolução humana, educação, relações pessoais, inteligência emocional. Imagina só, tudo que você leu sobre meio ambiente reunido em uma única caixinha e organizado, como se fosse um acervo, como se fosse um segundo cérebro. Só que um segundo cérebro muito mais confiável do que o teu próprio cérebro, porque a informação que você coloca ali, ela sempre estará ali, você nunca vai perder ela. Esse sistema, ele é super eficaz e nos ajuda a reter mais informação. Isso obviamente tem a ver com como o nosso cérebro ele processa a informação. Eu não sei se você já ouviu falar em heurística, mas esse termo se refere a estratégias mentais simplificadas que a gente usa para tomar decisões ou resolver problemas de forma eficiente. Quando se trata de reter informações, o nosso cérebro ele tende a priorizar aquelas que são frequentemente usadas, recentemente usadas ou úteis para tomar decisões. Com os métodos de anotações, a gente consegue aproveitar essa tendência natural do nosso cérebro. Ao criar e interconectar notas sobre informações relevantes, recentes ou frequentemente utilizadas, você está imitando o processo de priorização de informações do seu cérebro. E isso, obviamente, torna mais provável que você se lembre e consiga acessar essas informações quando for necessário. E eu sei que organizar notas em diferentes categorias e fazer tudo isso que eu falei leva bastante tempo. Na verdade, leva pelo menos o dobro do tempo. Eu, por exemplo, depois que eu acabo a leitura de um livro, eu vou pegar tudo aquilo que eu sublinhei com as minhas 4 cores e vou organizar no bloco de notas. E também eu organizo essas informações com tags. Vou tagueando aquilo, vou botando meio ambiente, educação. E aí, obviamente, depois eu relaciono tudo isso dentro desse bloco de notas. Então fica muito mais fácil eu linkar as informações e principalmente fica muito mais fácil eu ser uma pessoa mais criativa. Porque aí eu começo a conectar várias ideias dentro daquele arquivo. Mas, obviamente que demora. Só que, obviamente que isso também depois dá um resultado tremendo e me diferencia muito quando eu preciso expor o meu conhecimento. Agora, se você não tiver com tempo ou simplesmente não tiver a fim de fazer essas notas organizadas, você pode simplificar. Que tal, por exemplo, no fim da leitura de cada livro, você resumir esse livro em 3 frases? Requer pouco tempo e imagina que material riquíssimo para consultar agora você teria se já tivesse feito isso com todos os livros que você leu na vida. E assim, ó, lembre-se que não é para copiar as coisas do seu livro, né? Não é para copiar as mesmas palavras, você tem que refrasear aquilo. Você tem que dar uma nova vida para aquela informação, reescrever do seu jeito, para consolidar melhor o conteúdo que tem ali dentro do seu cérebro. Aliás, se você se interessou por esse tema, eu recomendo o livro How to Take Smart Notes. Que chique! O autor, que é o Sönke Ahrens, ele oferece ideias sobre um método de anotações conhecido como Zettelkasten, que é um sistema que otimiza a nossa maneira de fazer anotações. Resumidamente, é o que eu faço lá no meu bloco de notas. Mas vou te explicar melhor. Esse método, Zettelkasten, ele funciona assim. Você escreve as suas notas em cartões. Essas notas, elas são interconectadas através de links ou referências cruzadas. Então, quando você adiciona uma nova nota, você precisa relacionar ela com as outras que já existem ali no seu acervo. Esse processo que você força a fazer uma conexão contínua ajuda a você desenvolver pensamentos muito mais complexos. Aliás, esse é um sistema que vários autores de livros fazem para depois escreverem os seus livros. Então o objetivo aqui não é ler milhões de livros super rápido, né? Só para você falar que li 70 livros em um ano, ou aqueles vídeos de YouTube, né? Como eu li 120 livros em um ano. Quanto desses livros você absorveu? Então a leitura de um livro, você precisa ter tempo para digerir aquela informação. Você tem que curtir o processo. Você não vai ouvir alguém dizendo: cara, tive o sexo mais rápido da minha vida. Você não vai nem acreditar. Ou, nossa, eu fui naquele restaurante e enfiei o hambúrguer goela abaixo rapidão. E é assim com os livros também. Você precisa curtir o processo, fazer um love com esse livro.
Afinal, você tá ali tendo um papo com um baita de um autor, com, sei lá, com o próprio Darwin, né? O outro autor que você admira muito. E respeitar esse momento. O autor, às vezes, demorou 20 anos estudando para colocar suas ideias naquele livro. Então tem ali uma entrega muito grande de um ser humano. Deguste isso com tranquilidade. Outra coisa que ajuda muito a lapidar a memória do que a gente leu é discutir essas informações com outras pessoas. Eu, no caso, o que eu faço atualmente? Eu leio o livro e depois eu faço uma live sobre o livro. E aquilo, obviamente, ajuda as pessoas, mas o maior beneficiado com esse processo sou eu mesmo, que ao explicar sobre o livro que acabei de ler, obviamente vou reter muito mais informações dentro do meu cérebro. E aliás, por falar em live, eu aproveito para te convidar para fazer parte do meu Clube do Livro. São só 12 páginas por dia. E quando a gente termina cada livro, a gente marca uma live aqui no YouTube para conversar sobre ele e consolidar o aprendizado. Esse clube que eu criei, ele é gratuito. Então, mesmo que você não leia o livro, você pode participar da live, que é ou segunda ou quarta às 19 horas. É dentro do meu episódio de podcast. E toda a informação sobre os livros que a gente vai ler esse ano tá lá no meu Instagram, no Paulo Jubilucci. Então você vai lá nos destaques e tem lá o Clube do Livro, os links para a comunidade. A gente tem uma comunidade lá, já tem 4.000 pessoas nessa comunidade, ou seja, 4.000 pessoas que estão participando desse Clube do Livro. Então fica aqui o meu convite para você também participar, para que juntos a gente possa aí consolidar bem as informações dessas 8 grandes leituras que nós iremos fazer juntos nesse ano, para que a gente realmente fique, com o cérebro extremamente ciscador. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Deixa aquele joinha para valorizar o profissional da educação. Se inscreva no canal. Valeu, obrigado, namastê, gratidão.